No Éden foi tirado do lado a esposa de Adão, Eva. E no Calvário, do lado de Jesus, quando foi furado, nasceu a esposa de Cristo, a igreja. Vamos ouvir a palavra em nome de Jesus, ok? Diga comigo: a Páscoa e a noiva do Cordeiro. Diga: Páscoa e a noiva do Cordeiro. Quem é a noiva do Cordeiro? Aleluia, muito bem. João 1:29. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Antes de ministrar, eu quero chamar a sua atenção para algo. As pessoas, elas, na verdade, todo mundo quer um Deus. Todo mundo quer um Deus. As pessoas não têm dificuldade de aceitar um Deus na sua vida. Tanto que pode ser ateu, pode ser o que for. Macumbeiro, feiticeiro, de seitas, espírita, evangélico, católico, seja qual for a religião, o dogma, se ele tiver em dificuldades, em lutas, tiver num caso como esse que aconteceu com o irmão aqui, desse ataque aí, a primeira coisa que ele grita é: meu Deus! As pessoas não têm dificuldade com Deus. Se você der um Deus para as pessoas, elas aceitam. A dificuldade das pessoas é de aceitar e compreender Jesus Cristo. Se você oferecer Jesus para as pessoas, elas não querem. Mas se você oferecer um Deus, elas querem. Então a bronca espiritual é com Jesus. Por quê? Olha só aqui. Eu quero chamar a sua atenção, porque eu quero abrir seus olhos para o que acontece. Amém? Principalmente nessa hora da Páscoa e algumas coisas que acontecem espiritualmente. Preste atenção. 2 Coríntios 4:4. 2 Coríntios 4:4. Diz o seguinte: o Deus dessa era, deste mundo, tem essa palavra era por mundo. O Deus desta era, foi o que ele fez? Vamos lá, 1, 2, 3, já. Para quê? Então, o Deus dessa era, deste mundo, quem é o Deus do mundo? Satanás. Então, o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz e saiam das trevas. Que luz é essa? A luz do Evangelho da glória de Cristo. Quem é Cristo? A imagem de Deus. Então, as pessoas que não creem em Cristo, elas são assim, porque elas são cegas do seu entendimento. Elas são cegas no entendimento. Eu quero falar quanto à Páscoa, que é sobre isso que eu quero falar hoje. Então, para você ter uma ideia, como é que acontece? O diabo é sutil. Ele é sutil.
Ele não tem problema com quem é dele, macumbeiro, feiticeiro, com quem é dele. Ele se manifesta, fala, diz o que tem que fazer e diz: eu sou Satanás, e está acabado. Mas com aqueles que se dizem religiosos, o entendimento está cego, está cegado. Por quê? Porque eles têm outros deuses. Eles reverenciam outros deuses. E a religião do nosso país, a religião que é tida como a religião do nosso país, ela tem muitos deuses, muitos ídolos, muitos santos. Por quê? Porque tira a glória de Cristo e dá para outros. Até falam a respeito dele, mas louvam e cantam para outro. O louvor, a adoração é para outro. Agora veja como Satanás, ele é sutil. Presta atenção. O que é que o mundo diz que é a Páscoa? Eu não vim falar disso aqui para você não, porque isso está batido já. Mas eu quero que você compreenda como o negócio é sutil. O que é que o mundo diz que é a Páscoa? Coelho, chocolate, o ovo da Páscoa. Eles falam de paz? Falam. Eles falam que tem que estar junto, que comer junto. Eles falam disso? Falam que tem que estar em família. Falam. Claro que falam. Eles falam de Deus? Falam. Até inventam coisas bíblicas, tradições. Mas olha como Satanás é sutil. Veja, quanto à Páscoa, por exemplo. E aí eu vou ministrar a palavra que Deus me deu para eu ministrar. Quanto à Páscoa, por exemplo, trocaram o símbolo. Trocaram o cordeiro pelo coelho. Porque você sabe que o símbolo da Páscoa é o cordeiro, que no Egito começou ali. Amém? Então presta atenção. Trocaram o símbolo, que é o cordeiro, pelo... E trocaram a essência, que é o sangue, pelo chocolate. Sutil. Porque o Deus desta era cega o entendimento dos incrédulos, dos descrentes. Eu não estou dizendo que você não possa comer chocolate, que você não possa comer ovo. Estou dizendo nada disso. O que eu estou dizendo é que você deve reverenciar, ensinar o que é certo, o que é correto. A igreja tem que defender a verdade bíblica. Amém? Você entendeu? Então segue o entendimento e troca tudo. Porque tudo isso tem um fundamento. Qual é o maior inimigo de Deus na terra? Qual é inimigo não? Qual é o maior opositor de Deus na terra fora Satanás? Vem para PBB, vai morrer vindo para PBB, você não vai aprender? Qual é o maior opositor de Deus na terra? O dinheiro. É o dinheiro, e isso é comércio, meu amigo. Isso é comércio. O cara não primicia, não dizima e não oferta, mas dá a vida para comprar um ovo para dar para o neto. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? É comércio. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, todos. E aí o inimigo usa isso. Por isso é que nós temos que aprender a colocar o que nós temos e colocar o dinheiro, mamon, sobre o senhorio de Cristo, para que a gente possa prosperar. Amém? Quem entendeu isso aqui?
A mesma coisa quanto a Maria, o que fizeram com Maria foi terrível. Maria é a mãe do meu Senhor, mas a Bíblia não diz que nós devemos orar para ela interceder, de forma alguma. Só existe um intercessor, o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Por quê? Não tem nada a ver com Maria, assim como não tem nada a ver com coelho. Quem está entendendo aqui? Eu não estou aqui pregando contra Maria, nem contra o coelho. Não tem nada a ver com coelho, não tem nada a ver com Maria. É porque a rainha dos céus, que era venerada, e você que lê a Bíblia já deve ter visto pelos profetas, quase todos os profetas falam, Isaías fala, Jeremias fala, Ezequiel fala, da rainha dos céus, era uma deusa. E ela foi colocada através dos romanos. E pegaram a mãe do nosso Senhor, para que isso acontecesse, para que essa idolatria se perpetuasse. Por quê? Segue o entendimento dos incrédulos, para que eles não creem no Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Quem está entendendo aqui? Aí tira a glória. Você está entendendo? Sim ou não? Então esse engano é assim. Então a igreja precisa estar atenta para essas coisas. Comer chocolate não tem problema. É claro que tem gente que não pode, tem diabetes e tal, lá é outra coisa. Eu particularmente não gosto de chocolate, mas isso não quer dizer que não gosto, como algumas pessoas gostam, morre, não. Mas não é nada contra o chocolate, não é nada contra o coelho, coitado. Quem está entendendo aqui? Porque isso tem a ver com Cristo, diretamente com o Senhor. Amém? Maravilha. Agora vamos para lá. Então vamos para cá. Eu vou tentar ser sucinto, rápido. Então, João 1:29 diz o seguinte: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, ele apontou para os discípulos dele, João, e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então quem é Jesus? Segundo o profeta João, o último profeta do Antigo Testamento, João Batista. Tá certo? Pega essa daí, Wanderson, pastores. Revelação. A grande diferença entre os profetas do Antigo Testamento e os profetas do Novo, João foi o último profeta do Antigo Testamento. Ok? Antes de Cristo, depois de Cristo. É que nos profetas antigos, por isso que Jesus disse que o menor, que os de nascido de mulher, não existiu homem maior que João Batista, dos nascidos de mulher. Mas os nascidos depois de Cristo, o menor é maior do que João. Por quê? Porque para os profetas antigos a palavra vinha, e nos profetas atuais a palavra habita. Essa é a grande diferença. Jesus é o Logos, a palavra de Deus encarnada. Ele era o verbo, a palavra, e o verbo era Deus, e se fez carne e habitou entre nós. Ele foi em espírito, voltou em espírito e hoje habita em nós. A palavra habita dentro de nós. É por isso que você tem que ir. Entendeu? Sim ou não? Mas não é sobre isso que a gente vai falar, não. Então, ele disse: é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João disse. Hoje vai ser punk. Vamos lá. Eu quero ouvir você dando glória. Preste atenção. No Éden, Deus pega,
a primeira anestesia geral, foi Deus que deu. Doutora? A doutora Adriana está ali. A primeira anestesia geral quem deu foi Deus. Aí, o que foi que Deus fez? Depois da anestesia geral, que deu em Adão. Abriu o lado e tirou. E nasceu quem? Eva, a esposa de Adão. Diga, do lado de Adão, nasceu Eva, a esposa de Adão. Então no Éden, nasce Eva, a esposa de Adão, quando Deus tirou a costela do lado dele. O soldado, Jesus crucificado, para verificar se Jesus tinha morrido, o que o soldado fez? Pegou a lança aí. Você sabe que Jesus é o segundo Adão, não sabe? E furou do lado de Jesus. E quando ele furou espiritualmente, no Éden foi tirado do lado a esposa de Adão, Eva. E no Calvário, do lado de Jesus, quando foi furado, nasceu a esposa de Cristo, a igreja. Tudo aponta para Cristo. No Egito, na Páscoa significa passagem, quando o anjo da morte passou por cima da casa dos israelitas, por causa do sangue que foi vertido na porta. Quando o anjo da morte, que veio matar os primogênitos no Egito, passou por cima, ele viu o sangue, ele passava por cima das casas onde o sangue estava na porta. E o sangue era de um cordeiro que tinha sido ofertado por uma família. Foi por isso que deu resultado na vida da irmã. A irmã ofertou a oferta do cordeiro pelo filho, pela família. Então preste atenção aqui. Isso aqui foi ensinado na PPB, mas não é sobre isso que eu vou falar não. Então vamos aqui. O que é que acontece? Páscoa quer dizer passagem. Quando o anjo da morte passou por cima da casa, os primogênitos dos filhos, dos animais, dos homens, de tudo do Egito morreu. Inclusive o primeiro filho de Faraó. Mas dos hebreus ninguém, nem um filho morreu. Nenhum animal, nada, por causa do sangue. Então preste atenção. No Egito aconteceu a libertação do povo hebreu por causa do sangue do cordeiro morto. Diga, por causa do sangue do cordeiro morto. A partir dali eles passaram a ser uma nação. E eles começaram então a caminhar pelo deserto para chegar em Canaã, para tomar posse da terra prometida de Canaã, que Deus havia prometido centenas de anos antes para Abraão. Abraão não tinha nem filhos ainda, Deus prometeu, disse: o teu povo vai tomar a terra de Canaã, a terra prometida que eu dou. Naquele dia Deus deu para a nação, ela nem existia ainda. O verbo está no passado. Eu dou, eu dei. No passado, eu dei a terra de Canaã para os teus filhos, aqueles que nascerão de ti. Não tinha nem tido filho. Então preste atenção. Quando tem a libertação lá então do povo hebreu, por causa do sangue do cordeiro morto, a partir dali eles passaram a ser uma nação. Eles se transformaram numa nação. Até então eles não eram nação. E aí, então essa nação começou a caminhar pelo deserto, diga, pelo deserto, para tomar posse da terra prometida de Canaã. Então preste atenção, na cruz,
aconteceu a libertação do povo que irá tomar posse da terra prometida, a Canaã celestial. Isso aconteceu lá no Egito, mas na cruz aconteceu a nossa libertação. A partir daquele dia nós passamos a ser uma nação, nação santa, povo do exclusivo de Deus, para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Naquele dia a igreja passou a ser uma nação, nasce a igreja e passou a ser uma nação. Quem está entendendo aqui? Então preste atenção. Mas entre o Egito e a terra de Canaã devia um tempo de caminhada pelo deserto. Que foram de quanto tempo? 40 anos. Por quê? Por causa da desobediência, por causa da incredulidade, e principalmente também para que Deus provasse aquele povo, para que eles aprendessem a depender de Deus. Porque eles iam entrar na terra prometida para depender totalmente de Deus lá. Deus, o propósito de Deus era que aquele povo fosse teocrático, um povo onde Deus reinaria. Só que Deus permitiu, porque eles pediram um rei, nós queremos um rei como todas as nações da terra têm. Aí eles pediram, Deus permitiu e deu para eles Saul. Tanto que quando Samuel reclama, quando o profeta reclama, Deus diz: não, esquece, meu amigo, isso não é contigo não, eles não te rejeitaram a ti, eles se rejeitaram a mim. Então tudo que Deus queria é que eles entrassem na terra prometida e tivessem eles como Deus, como o principal, o rei deles, baixo das leis, seguindo as leis dele. Quem está entendendo aqui? Então, entre o Egito e a terra de Canaã, teve um tempo de caminhada pelo deserto. Eles tiveram que caminhar no deserto para aprender dependência. Eles passaram 40 anos comendo maná, que vinha do céu, todo dia novo. Aprendendo a depender de Deus, para quando entrasse na terra prometida, tivesse tudo bacana. Preste atenção. Quanto a nós, não é diferente. Entre o nosso novo nascimento, quando a gente nasce de novo, aceita Jesus e nasce espiritualmente, e a Canaã celestial, que é a promessa de Deus para nós, existe uma caminhada nesse deserto aqui chamado mundo. Nós estamos aqui como peregrinos, nós não pertencemos a esse mundo. Nós estamos caminhando por aqui. Aprenda a depender de Deus aqui, porque para o lugar onde você vai ter que depender totalmente dele lá. Aprenda a obedecê-lo aqui, nessa caminhada. Porque quando você for para lá, as regras são dele. Quem está entendendo aqui? Quem quer depender totalmente de Deus? Quem quer ir aqui para Canaã celestial? Levanta, faz alguma coisa, dá glória a Deus, levanta a mão. Aleluia. Então preste atenção. O sacrifício do cordeiro no Egito foi o grande acontecimento que determinou a virada de chave na vida do povo hebreu. Eles eram escravos, e por causa da oferta do cordeiro, houve uma virada de chave em menos de 24 horas. Eles saíram milionários do Egito e viraram uma nação de reis, de escravo a reis, de pobres miseráveis a ricos, por causa da oferta do cordeiro. E até hoje os judeus são assim por causa daquela oferta. A oferta do cordeiro feita com fé, com sabedoria, com entendimento. Por isso você tem que vir para a PPB. Muda a história do ser humano. Mas deixa eu voltar para cá. Então o sacrifício do cordeiro do Egito foi o grande acontecimento que determinou a virada de chave na vida do povo hebreu. O sacrifício do cordeiro no Calvário, falando de nós, o sacrifício do cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo no Calvário, foi o grande acontecimento que determinou a virada de chave na vida de todo aquele que passa a pertencer a Cristo.
Virada de chave. Passando então a ser não mais fisicamente um povo para viver um espaço de tempo aqui nessa terra, aí um pedaço de terra chamado Israel. Mas a virada de chave nossa foi para que a igreja possa viver eternamente com o seu noivo, o seu Senhor Jesus Cristo de Nazaré, na Canaã celestial. A promessa para nós, assim como houve para o povo hebreu, é de uma terra, mas é uma terra celestial, é a Canaã celestial, e não um pedaço de terra para a gente viver aqui nesse lugar. A nossa esperança tem que estar na Canaã celestial, embora nós tenhamos como obrigação de viver bem aqui nesta terra também, porque faz parte do bom testemunho. Então preste atenção. Apocalipse 19, de 5 a 8, fala dessa linda cidade. Apocalipse 19, 5 a 8. Então veio do trono uma voz, clamando: louvem o nosso Deus, todos vocês, seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos como grandes. Então ouvi algo, João dizendo, ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão. Diga, a minha voz. Estava no meio dessa multidão que João ouviu. Só quem crê, por favor, diga, a minha voz estava no meio daquela grande multidão, louvando a Deus. Olha aqui. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões, que bradava: aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Para vestir-se, foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. Cada ato de justiça que nós fazemos nos cobre com linho fino, nos preparando para entrar e tomar posse da nossa terra, para que a gente possa viver eternamente com o Cordeiro. As bodas do Cordeiro estão próximas. Jesus é o Cordeiro que derramou o seu sangue. Olha só, Atos 20, 28, Paulo falando para os líderes, se despedindo do lugar onde ele estava, e falando com os líderes, ele diz o seguinte: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os designou como pastores, como os bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Deus não tem sangue, Deus é Espírito. Mas a Bíblia diz que Jesus é Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Porque quem morreu na cruz foi Cristo Jesus. Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Deus encarnado. Quem está entendendo aqui? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é a nossa Páscoa. Ele, pelo seu sangue, faz com que o espírito de morte, o espírito de Satanás, o espírito do mundo passe por cima de nós sem nos tocar. A marca que nós temos, a marca é o sangue sobre nós. O sangue de Jesus é que te purifica de todo pecado. O sangue de Jesus é que te faz noiva. O sangue de Jesus é que te dá vitória. E o Espírito Santo é aquele que te dá poder.
power, poder, para que você possa vencer, para que você possa terminar a sua carreira nessa terra, para poder tomar posse da Canaã celestial. Aleluia. Então, preste atenção que eu vou dizer para você, porque eu estou terminando. Páscoa significa mais que uma libertação poderosa. Significa mais que uma salvação poderosa. Páscoa significa também a esperança da tomada de posse da glória eterna pela noiva do Cordeiro de Deus, lavada e remida pelo seu próprio sangue. Nós fomos lavados pelo sangue de Jesus. Páscoa é muito mais, irmãos, muito mais. É remissão, é salvação, é libertação, mas é muito mais a esperança de que nós vamos tomar posse um dia da terra da Canaã celestial, que o Senhor Jesus foi preparar para nós. Tem um lugar para você lá, para você e para a sua família. Mas Romanos 10, 9 e 10. Coloca aí para mim. Mas, para que isso aconteça, você precisa falar. Diga, falar. Leia comigo. 1, 2, 3. Se com a boca você confessar que Jesus é Senhor, e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Mas precisa falar. Porque quando você fala, você proclama a sua fé. E você diz para o Deus desse século: acabou o engano, o véu foi retirado. Agora eu entendo Jesus Cristo e a glória que Ele tem em Deus. É isso, mais nada. E o grande desafio é esse: você se levantar e dizer para o Deus que te cegou até aqui: chega, eu quero confessar publicamente que Jesus é meu Senhor e o meu Salvador. Eu creio que Ele ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, cumprindo a Páscoa, porque Ele é o Cordeiro Pascal. Ele morreu por mim. Quem morreu por mim não foi qualquer um outro, não. Quem morreu por mim foi Ele. E a Ele eu quero adorar a partir de hoje. Se você quiser fazer isso, pode levantar do seu lugar, sair do seu lugar e vir aqui. Eu quero. Se você compreendeu o que foi dito aqui hoje de forma simples, que Páscoa é libertação, é salvação, mas Páscoa também, querido, é Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele quer tirar o peso do pecado. Tem lugar para você, porque Ele morreu na cruz do Calvário para te limpar. Ele me limpou, Ele me lavou. Quem mais o sangue de Jesus lavou aqui? Levanta aí. E eu quero te dizer, ninguém prestava aqui não, irmão, ia todo mundo para o inferno. Só que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tirou os nossos pecados, pagou. Qual a diferença, pastor? A diferença é a seguinte, meu amigo, minha amiga. Qual a diferença dos do mundo para nós, a igreja? A gente continua sendo pecador? Sim. Nós continuamos pecando? Sim. Então qual é a diferença? A diferença é que no mundo não tem perdoado. Aqui não, nós somos pecadores perdoados, lavados e remidos. Nós somos perdoados. Não interessa o que nós fizemos, não interessa o que você fez, não interessa o que você que está pela internet fez. O interessante é você abrir a boca e dizer: eu quero Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, e eu reconheço Ele como meu Cordeiro Pascal. O sangue dele, eu compreendo, pode modificar a minha vida, da minha família, pode me dar livramento, pode me curar, pode me sarar. Se você crê nisso, levante do seu lugar e venha aqui. Eu quero me reconciliar. Talvez você esteja aí em pecado, sim, por que não? Deixa Ele te lavar hoje. Diga: eu quero ser lavado novamente. Pode ser.
Vem aqui na frente em nome de Jesus.